This call is now being recorded. Muito bem, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa discussão, à nossa aula sobre as características básicas da filosofia. Esses vídeos são uma introdução ao pensamento filosófico a partir desse material que você encontra para fazer download na descrição lá da biblioteca, nesse meu canal, né? Está lá o texto para que você possa baixar. E a gente está discutindo as características básicas. A gente terminou no vídeo passado falando sobre a necessidade que a filosofia tem de sempre reavaliar, ou seja, sempre pensar de novo e de novo e de novo aquilo que a gente acredita, no sentido de sempre ter argumentações, sempre ter um ponto de vista sólido, um ponto de vista mais seguro, para que se possa defender, para que se possa acreditar. É a atitude propriamente racional e crítica. A filosofia exige da gente isso. A gente está vendo características básicas da filosofia, ou seja, ela é racional, ela é crítica e ela é necessariamente argumentativa, certo? E exige de nós, para que tenhamos tudo isso, nesse exercício de racionalidade, de crítica, né, de construção dos argumentos para defender o nosso ponto de vista, para saber o porquê que você acredita naquilo que você acredita, ela exige de nós o que o texto chama de reavaliação das próprias crenças. Certo, pessoal? Então, a gente vai, a partir de agora, continuar a discussão no próximo tópico, que fala sobre mitologia. Deixa eu compartilhar aqui o texto para a gente acompanhar na tela. Então, pessoal, aqui o tópico diz: o mito e as condições para o surgimento da filosofia. E o primeiro tópico, o primeiro subtópico, né, desse tópico maior é o mito e as suas formas, né? Então, fala aqui o que nos manuais de filosofia trata de ser a data de nascimento da filosofia, né? Existe hoje uma discussão bastante atual sobre a filosofia ser especificamente ocidental ou se existe uma filosofia oriental, né? Porque o pensamento do Oriente, tais como o pensamento indiano, o pensamento japonês e outras formas de pensamento, tem características, se não iguais, muito semelhantes à filosofia ocidental. Essa não é uma discussão que nós vamos trazer para cá. Vamos apenas reproduzir aqui o que temos nos manuais, é que a filosofia ela nasce, né, neste período específico na Grécia Antiga, certo? E ela nasce como uma busca do homem para compreender a realidade, certo? Só que entender, buscar compreender, explicar a realidade é uma coisa, pessoal, que não começa com a filosofia. Porque antes de existir a filosofia, né, antes do século 6 e 5 antes de Cristo, a gente tinha a predominância na mentalidade humana de compreensão do mundo através da mitologia, do mito, certo? E aí a gente vai entender isso melhor. Para entender isso, ele diz assim, ó, fenômenos como seca, enchentes, raios, trovões, ou experiências terríveis pelas quais passava o homem, né, e observava os seus semelhantes passarem, como a doença e a morte, eram acontecimentos extremamente misteriosos. Ou seja, essas coisas são profundamente assustadoras para um ser humano que ainda não compreende bem esses fenômenos de um ponto de vista científico, de um ponto de vista até do surgimento da filosofia, que ainda não existia. O que existia para explicar essas coisas? O homem encontrava a natureza, o fenômeno da seca, por exemplo, a natureza morrendo, definhando, uma enchente. Imagine um raio, um trovão caindo na frente desse homem, atingindo alguma coisa, e esse homem, com sua mentalidade primitiva, incapaz de compreender aquilo de um modo mais profundo. O que é que acontece com ele, pessoal? Acontece o seguinte, ele se torna totalmente
fragilizado, certo? Frágil diante das suas emoções. Ele se assusta, ele tem medo e essa emoção perturbadora toma conta dele e faz com que a sua mente explique as coisas a partir de um ponto de vista, como posso dizer, fortemente influenciado por essas emoções de medo, diante de fenômenos misteriosos e terríveis, como o texto diz, certo? O homem sentia-se então inseguro e impotente, né? E então, para cada coisa que acontecia, o homem utilizou pela primeira vez sua imaginação, a criação de uma imagem que me descrevesse, que me desse uma base para entender aquilo é o surgimento de uma história mitológica ou mítica, fundamentada na emoção e na imaginação, pessoal, diante de coisas que ele não consegue entender, certo? E aí a gente tem que explicar o que é um mito, mas o texto diz que é complexo definir o que é um mito. Se você faz uma pesquisa rápida no dicionário, você encontra uma definição. Mas, pessoal, lembre-se, em filosofia a coisa não é tão simples assim. Lembre-se, como a gente viu lá nas primeiras páginas desse texto, que fazer filosofia é não se contentar com aquilo que acontece ao seu redor, com o que está disponível, e buscar sempre a verdade que se esconde por trás das aparências. Isso significa que aquelas definições de mito, elas não são totalmente, elas não abrangem totalmente a definição, elas não completam totalmente o entendimento do que é um mito, né? E a prova disso é que há muita literatura a respeito da discussão sobre mitologia, sobre o que é um mito, né? Mas, segundo o texto aqui, a gente pode ver alguns sentidos para clarear melhor o que é o mito. Um dos problemas, pessoal, de entender o mito é porque ele tem vários sentidos que às vezes torna a coisa complicada. Por isso que chama de complexo. A gente pode entender como sendo falso, ou seja, é mito aquilo que é falso. Como alguém diz assim, é mito que tal coisa engorda. Ou então, um nutricionista diz, é mito que tal coisa emagrece. Então, nesse sentido, seria mito como algo falso. Uma narrativa que eu conto que é falsa. O segundo sentido é quando é justamente algo oposto desse primeiro, porque a gente tende a chamar algo de mito quando a gente quer engrandecer aquilo. Quando acontece algo que a gente julga extraordinário, a gente chama de mito. Olha como é complexo. Mito pode ser algo falso, mito pode ser algo extremamente grandioso e extraordinário, certo? E nós temos um terceiro sentido que a gente chama, esse está interligado com a questão da religião. Mitologia e religião, eles têm uma relação muito próxima, pessoal. Então, o terceiro sentido, o mito como um acontecimento de algo sagrado, né? A manifestação de algo sagrado. E o que é algo sagrado? Bom, pessoal, deixa eu ver se aparece a definição aqui. Não, não aparece. A definição de algo sagrado, pessoal, segundo a Marilena Chauí, por exemplo, é a percepção ou a sensação da presença de uma potência sobrenatural. Essa é a definição da Marilena Chauí, certo? Há outras definições, mas a gente pode entender que quando o mito está relacionado ao sagrado, é porque ele está contando uma história, uma narrativa sobre um acontecimento que tem origem nos deuses, que tem origem em Deus, que tem origem em espíritos protetores. Há religiões, né, como o shintoísmo, né, no Japão, que acredita, e outras formas de animismo, né, que são religiões que acreditam nesse tipo de elemento, ou até uma grande variedade, pessoal, de manifestações do sagrado, a depender das inúmeras religiões que tem no planeta Terra, na cultura humana, né? Mas perceba que é uma narrativa, certo? De algo sagrado que aconteceu. O quarto sentido é a narrativa de algo fabuloso e também sobrenatural. E o que é que diz respeito a esse quarto sentido? Diz respeito à história de seres fantásticos. Então pense no Minotauro, pense no vampiro, nessas histórias que são
fruto do imaginário da população de certas culturas, como o vampiro lá na Transilvânia, né? Que são lendas que existem de fato lá e que dizem respeito ao povo que acredita naquilo. Mas veja que não tem a esfera religiosa, não, esses seres nem sempre têm elementos do sagrado, né? Também não são elementos puramente extraordinários no mundo humano, mas coisas extraordinárias além do mundo humano, com certas feições sobrenaturais. Então, pessoal, perceba que esses elementos eles se misturam, certo? Eles nem sempre estão completamente separados. Pode ser que tenha alguma coisa que seja contada que tenha elementos religiosos, que tenha elementos de seres fabulosos e sobrenaturais, que tenha elementos de algo que a gente possa considerar como metáfora, que possa ser puramente simbólico, que seria uma narrativa um pouco ilusória, mas que guardaria algo de verdade. Enfim, esses sentidos eles se misturam, certo, pessoal? Então, são esses os sentidos da palavra mito, né? Aí o texto segue e ele discute calmamente cada um desses pontos, né? A narrativa falsa, né? Que aí, quando você diz isso não existe, é um mito, né? Aí dá vários exemplos, também a narrativa de um acontecimento grandioso, quando uma pessoa faz alguma coisa no mundo humano. Esse segundo sentido é no mundo humano. Algo grandioso, uma habilidade extraordinária, uma vitória extraordinária, uma beleza extraordinária. Algo sempre extraordinário, grandioso. A gente tende a chamar de mito, né? E aí tem o terceiro e o quarto sentido, né? O terceiro fala do sagrado, né? Que fala dos deuses, de Deus, né? De algo que apareceu e a gente não consegue explicar. Utiliza-se, então, mitologias para falar desses deuses, ou do sobrenatural, ou dos milagres que aconteceram, né? E o quarto sentido, com histórias sobrenaturais, as chamadas, as famosas histórias de assombração, se entrariam nesse tipo de mitologia, como aqui eu dou o exemplo da loira do banheiro no Brasil, que em alguns lugares é chamado de The Blood Mary, né? Que é uma história de assombração também, ok? Lembrando que a palavra mito é tão complexa que às vezes você vai ter uma diferenciação que não é bem verdadeira, que é entre mito e lenda. Porque se a gente compreende mito como uma narrativa fantástica, sobrenatural, ou que envolve elementos sagrados, você tem que compreender que as lendas elas também têm isso. Então fica difícil diferenciar o que é mito do que é lenda nesses quatro sentidos que a gente está trabalhando aqui. Tá? Por fim, pessoal, para encerrar essa questão do mito, nesse pequeno parágrafo fala da questão de que os mitos eles são representações coletivas, certo? Ou seja, pertencem a culturas, as pessoas acreditam. Pense no vampiro lá na Transilvânia, né? Então pense em histórias, em imagens mentais, representações que muitas pessoas acreditam e compartilham, né? Podem ser entendidos assim, né? E que falam sobre temas, se a gente comparasse todos os mitos das pessoas de todas as partes do mundo, de povos diferentes, isso já foi feito por vários antropólogos e filósofos, a gente ia ver que alguns temas se repetem, como nascimento, morte, luta contra forças da natureza, derrota, vitória e etc. Isso significa que por trás de cada história mítica contada esconde-se uma necessidade psicológica de vivenciar os elementos importantes do dia a dia, como esses aqui: vencer, perder, né? Lutar contra as forças da natureza, a questão de nascer, do nascimento e a questão da morte, e entre outros assuntos. Como é que a gente vivencia psicologicamente? A gente escuta o mito sendo contado e, nesse estado psicológico de participação, a gente sente como se aquela narrativa estivesse acontecendo, como se nós estivéssemos participando daquilo. E como é que isso acontece no mundo contemporâneo, atual? O cinema explora isso, pessoal. Pense nos filmes cheios de elementos fantásticos que as pessoas adoram assistir. Pense nos livros, nas literaturas também que envolvem elementos desse tipo, né? Então, a questão do mito, ela é bastante complexa, né?
porque ela envolve vários sentidos para você entender mito, que vai desde o falso até o grandioso, até o sagrado, né? Mas o que a gente tem que entender é que o mito, ele nem sempre é uma ilusão, ele nem sempre tem esse elemento de mentira. Na realidade, o cinema explora os mitos porque o mito é uma conexão que os seres humanos têm com alguma esfera inconsciente nossa que trata de temas muito importantes que quando a gente vê representado na tela ou num livro que a gente está lendo, uma história, uma narrativa, se envolve com aquilo justamente porque está falando de temas que são importantes. Então, os mitos, eles têm essa importância para os povos de cada sociedade, certo? Então, pessoal, essa foi a definição assim mais geral das características dos mitos. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre como a filosofia surge a partir de um rompimento, mas aí a gente pode pensar se é total ou não, com a questão dos mitos, porque a filosofia não é mitologia. A filosofia, ela se afasta da mitologia para começar a se desenvolver. E a gente vai ver isso com calma no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, pessoal.